Dando sequência aos trabalhos de seminários em vídeos da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados, hoje falaremos um pouco sobre o capítulo 8 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada, do André Bax. O tema do capítulo 8 é Tipos definidos pelo programador. Até agora, nós trabalhamos principalmente com tipos básicos da linguagem C, como o int, o char, o float, o double e além dos arrays. E neste capítulo, nós veremos como criar novos tipos de dados para representar informações de forma mais organizada e adequada aos problemas que desejamos resolver. Então serão abordados 4 recursos importantes da linguagem C: as estruturas, representadas pelo comando struct, as uniões, utilizando o union, as enumerações, através do comando enum, e por fim, o comando typedef. O principal objetivo deste capítulo é mostrar que a linguagem C permite ao programador criar seus próprios tipos de dados. Muitas vezes, os tipos básicos não são suficientes para representar adequadamente as informações de um programa. Por exemplo, ao cadastrar uma pessoa, precisamos armazenar às vezes o nome, a idade, endereço e outras informações relacionadas. Nome e endereço seriam do tipo char, tipo de caracteres. Idade é do tipo inteiro. Aí vamos supor que tem altura. Altura é do tipo float. Então ficaria uma bagunça muito grande. Então, durante este capítulo, aprenderemos a criar esses novos tipos e acessar seus elementos internos para entender suas aplicações e identificar as diferenças entre cada mecanismo disponível. Os tipos básicos da linguagem C são bastante úteis e servem como base para a construção dos programas. No entanto, em aplicações maiores, trabalhar com variáveis isoladas pode tornar o código um pouco difícil de manter. Por exemplo, se quiséssemos aplicar um sistema de cadastro de alunos, precisaríamos criar diversas variáveis para armazenar o nome, a matrícula, a idade e notas de cada aluno. E à medida que a quantidade de alunos aumenta, se fosse 5 alunos, daria para fazer tranquilo utilizando o char, o int, o float e o double. Mas, se fossem 100 alunos, deveria usar um comando for para pegar e fazer um laço de repetição. Então, para ficar mais organizado, é melhor utilizar esses tipos de definidos pelo programador, no caso as structs. Então, por isso que a linguagem C disponibiliza esses mecanismos para criar novos tipos de dados mais adequados à realidade de cada problema. O primeiro recurso apresentado será a estrutura, que é definida pela palavra-chave struct. Então, struct e estruturas. Uma struct pode ser entendida como um agrupamento de variáveis sobre um único nome. E a principal vantagem é que cada variável pode possuir um tipo diferente. Assim, em vez de trabalhar com diversas variáveis separadas, podemos reunir todas as informações relacionadas em uma única estrutura. Esse conceito é muito utilizado em sistemas reais para representar pessoas, produtos, funcionários, alunos e diversos outros elementos. Por exemplo, aqui, uma struct para cadastro. Aí nós temos duas variáveis do tipo char, tipo caractere, e duas do tipo int. Então, dessa struct cadastro, dentro dessa estrutura cadastro, nós temos essas 4 variáveis aí, que facilita muito. Imagina pegar e fazer isso cada vez ficaria inviável, né? Aí as structs ajudam nessa parte. Após definir uma estrutura, podemos criar variáveis desse novo tipo. Então, no exemplo, nós temos uma variável chamada uma variável C do tipo cadastro. E para acessar os campos internos, utilizamos o ponto. Então, é bem importante lembrar que tem esse ponto. Então, c.idade recebe 18. Assim, c.idade representa o campo idade da estrutura e c.nome representa o campo nome, a parte do nome. E cada campo é tratado de acordo com seu tipo original. Como o nome é uma string, nós utilizamos a função strcpy, que é strcopy, para realizar a atribuição do texto. Assim como acontece com os vetores, uma estrutura também pode ser inicializada no momento de sua declaração. Os valores são atribuídos seguindo a ordem dos campos definidos na estrutura. Outra possibilidade, muito importante, é a criação de array de estruturas. E nesse caso, cada posição do vetor
armazena uma estrutura completa. Então, no caso de pegar e armazenar dados de um usuário, por isso é importante utilizar o for para pegar e armazenar dados muito grandes, porque você pode utilizar um vetor de structs, que vai facilitar muito. Isso vai permitir, como eu disse, representar vários cadastros. Por exemplo, no caso alunos ali, 10 cadastros de alunos utilizando apenas uma variável, facilitando o uso de laços de repetição para leitura, processamento e exibição desses dados. Uma estrutura também pode conter outra estrutura em seu anterior. São chamadas as estruturas alinhadas. No exemplo apresentado, a estrutura cadastro possui uma variável chamada ender, de endereço, que é do tipo endereço. Essa abordagem permite organizar melhor as informações e criar modelos de dados mais próximos da realidade. E para acessar os campos internos, utilizamos múltiplos operadores ponto, como por exemplo c.ender, de endereço, ponto rua. Então ele vai acessando cada vez mais. Então o tipo C vai pegar do tipo ender, que vai pegar do tipo rua. O segundo recurso estudado no capítulo 8 é a chamada união, union. Sua sintaxe é muito semelhante à das structs. A diferença principal está na forma como a memória é utilizada. Enquanto uma struct reserva espaço para todos os seus campos, uma union faz com que todos os elementos compartilhem a mesma região de memória. Por esse motivo, normalmente utilizamos unions quando desejamos economizar espaço de armazenamento. A diferença principal que existem entre as estruturas e as uniões, struct e union, são que, nas estruturas, cada campo possui seu próprio espaço na memória, permitindo armazenar vários valores simultaneamente. Já nas unions, todos os campos compartilham a mesma memória. Então, isso quer dizer que apenas um valor pode ser considerado válido por vez. As structs elas priorizam organização e facilidade de uso, enquanto as unions priorizam economia de memória. Então, por exemplo, aqui nós temos uma união contendo uma variável do tipo short int e outra do tipo unsigned char. Como ambas ocupam a mesma região na memória, a alteração de um campo afeta automaticamente o outro. Esse comportamento ocorre porque os dois membros estão associados aos mesmos bytes da memória. Por isso, o programador deve ter cuidado ao utilizar unions, sabendo exatamente qual informação está sendo armazenada naquele momento. E outro recurso que é apresentado é a enumeração, que se chama enum. Uma enumeração pode ser entendida como um conjunto de constantes relacionadas. No exemplo, aqui nós temos os dias da semana representados por identificadores mais significativos. Então, isso vai tornar o código mais legível e reduz a utilização de números sem significado aparente espalhados pelo programa. Então, embora para o programador uma enumeração pareça uma lista de palavras, internamente cada constante corresponde a um valor inteiro. Por padrão, a primeira constante recebe o valor de zero e as demais recebem valores consecutivos. Então, naquele exemplo anterior, o domingo ia receber 0, segunda 1, terça 2 e assim por diante. Também é possível definir manualmente os valores desejados. A partir do valor especificado, os próximos elementos continuam sendo incrementados automaticamente pelo compilador, perdão. O último recurso estudado neste capítulo foi o comando typedef. E sua finalidade não é criar um novo tipo, mas fornecer um nome alternativo para um tipo já existente. Por exemplo, o nome inteiro torna-se um sinônimo para o tipo int, typedef int inteiro. Então, o typedef é muito utilizado para simplificar declarações complexas, especialmente quando trabalhamos com estruturas, uniões e ponteiros, que é um conteúdo que veremos mais à frente. Isso melhora a legibilidade e facilita a manutenção do código. Então, o que a gente pode tirar de conclusão dessa parte do capítulo 8, que apesar de ser pequena, tem muito conteúdo? As estruturas elas permitem agrupar informações relacionadas. As uniões
o compartilhamento de memória entre diferentes variáveis, então ele vai economizar a memória. As enumerações oferecem uma forma organizada de representar constantes simbólicas. O comando typedef simplifica a utilização desses tipos no código, e esses recursos eles são muito utilizados no desenvolvimento de programas maiores e servem como base para diversos conceitos avançados que serão estudados posteriormente. Daqui a pouco vai aparecer as questões aqui e isso facilita muito na hora de organizar o código. O código às vezes fica grande, mas é muito melhor utilizar as estruturas do que pegar e ter que utilizar várias vezes, várias variáveis para conseguir fazer algo que nas estruturas facilita muito. Agora, indo para a parte das questões do capítulo 8, a primeira questão pede o seguinte: implemente um programa que leia o nome, a idade e o endereço de uma pessoa e armazene esses dados em uma estrutura. Em seguida, imprima na tela os dados da estrutura lida. Então, aqui nós temos as bibliotecas principais, a estrutura, que é a struct, e chamamos ela de pessoa, e nela vai ficar contido duas variáveis do tipo char, de caracteres, uma para o nome e uma para o endereço. São duas strings no caso. E uma variável do tipo inteiro para a idade. Então aqui a função intMain, aí temos que declarar aqui, novamente, a estrutura, struct, str pessoa e p, que ela vai armazenar nesse valor p aqui, nesse tipo p. Então aqui nós temos o printf, getS, que vai ler, porque como é uma string, aí precisa do getS. Outro printf, scanf para a idade, setBuff para pegar e limpar o teclado. E depois aqui, o endereço, getS para ler o endereço. E aqui, printf, dados cadastrados, e vai aparecer para o nome, para a idade e para o endereço da pessoa. E por fim, o return 0 para indicar a finalização. Então vamos lá, digite o nome, Lázaro, idade 24, endereço, Rua Topázio. Dados cadastrados, nome, idade e endereço. Certinho. Segunda questão. Crie uma estrutura para representar as coordenadas de um ponto no plano, posições x e y. Em seguida, declare e leia do teclado um ponto e exiba a distância dele até a origem das coordenadas, isto é, a posição 0, 0. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a biblioteca de matemática também. Aqui a estrutura, a struct, chamamos ela de str ponto. E como são posições, aí são do tipo float, porque pode ter posição quebrada, né? Então, tipo 2,5, 3,5, 3,7, seja lá o que for. Aí temos duas posições, o x e o y. Aqui em intMain, que é a função principal, declaramos novamente a estrutura e chamamos ela de p. Float para calcular a distância. E aqui, printf para digitar o valor de x, o scanf para ler o valor de x digitado. A mesma coisa para o valor de y, o scanf para ler. E aqui a distância recebe sqrt, que é raiz quadrada, do ponto x vezes o ponto x, ou seja, do x ao quadrado, mais o ponto y vezes o ponto y, y ao quadrado. Então é x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. E isso vai dar a distância. E aqui, printf, distância até a origem, a distância. Ponto 2f para pegar e ficar com duas casas decimais, depois da vírgula. E o return 0 para indicar a finalização. Então, valor de x 3, valor de y 4, distância até a origem 5. Terceira questão. Crie uma estrutura para representar as coordenadas de um ponto no plano, posições x e y. Em seguida, declare e leia do teclado dois pontos e exiba a distância entre eles. Bem parecido com a questão anterior, só que dessa vez nós vamos pegar e declarar outros dois pontos para saber a distância entre esses pontos. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a biblioteca de matemática, a estrutura aqui, bem parecida, praticamente igual à outra. E aqui a função intMain, que é a função principal. Dessa vez nós temos dois, ó. A estrutura e temos P1 e P2, que é para o ponto 1 e ponto 2. A distância, novamente. Aí aqui, digitar as coordenadas x e y para o ponto 1, para o P1, e depois para o segundo ponto, P2. A mesma coisa. Aí a distância é igual. A distância recebe
A raiz quadrada é a potência do ponto 2 na posição x menos o ponto 1 na posição x mais a potência, ou ao quadrado, né, do ponto 2 em y menos o ponto 1 em y. Tudo isso dentro da raiz. Aí por fim o printf, distância entre os pontos, vai aparecer essa distância que deu aqui. E o return 0 para indicar a finalização. 2, 3, 4 e 5. Então a distância entre os pontos é 2,83. Quarta questão. Crie uma estrutura chamada retângulo. Essa estrutura deverá conter o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito do retângulo. Cada ponto é definido por uma estrutura ponto, a qual contém as posições x e y. Faça um programa que declare e leia uma estrutura retângulo e exiba a área, e o comprimento da diagonal e o perímetro desse retângulo. Então, aqui nós iremos utilizar as structs aninhadas. Uma para o ponto e outra para retângulo. Aqui nós temos as bibliotecas principais, a biblioteca da matemática. Aqui, a estrutura para o ponto. Então, struct str ponto, float x, float y. E depois temos struct str retângulo. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa estrutura aqui, vai colocar aqui dentro, 2 vezes, para pegar e ter para o superior direito e para o inferior direito. Então, é uma estrutura dentro da outra. Certo? Então, aqui nós temos a função int_main, que é a função principal. Declaramos novamente a struct do retângulo, que é essa daqui, que nela vai conter esses outros aqui, que tem esses aqui. Retângulo R. Float. Base, altura, float área, perímetro e diagonal, para fazer os cálculos. Então, aqui vai fazer a leitura do ponto superior esquerdo, no x e no y, do ponto aqui embaixo inferior direito, do x e do y. A base vai receber o inferior direito em x menos o superior esquerdo em x. A altura, o superior esquerdo em y menos o inferior direito em y. E a área é igual à base, que foi encontrada aqui em cima, vezes a altura. O perímetro, ele recebe 2 vezes a base mais a altura. E a diagonal recebe a raiz quadrada da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então aqui temos o printf para a área, para o perímetro e para a diagonal, e o return 0 para indicar a finalização. Então, ponto superior esquerdo, 5, 3, ponto inferior direito, 8, 9. Então, a área, aqui ela ficou negativa, mas não era para ficar. Área 18, perímetro 6 e diagonal 6,71. Quinta questão. Usando a estrutura retângulo do exercício anterior, faça um programa que declare e leia uma estrutura retângulo e um ponto. E informe se esse ponto está ou não dentro do retângulo. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, aí a estrutura é a mesma, é cópia da anterior, só que o que vai fazer de diferente é se o ponto que nós teremos está ou não dentro do retângulo. Então aqui ó, nós temos a estrutura para o retângulo, chamamos ela de R, e depois a estrutura para o ponto, chamamos de P. Aí aqui vai fazer as leituras do ponto superior esquerdo e do inferior direito, e aqui as coordenadas do ponto P, que nós temos aqui, x e o y. Se o ponto em x for maior ou igual ao x superior do esquerdo do retângulo e menor ou igual ao x inferior direito do retângulo e o ponto em y for menor ou igual ao y superior esquerdo do retângulo e maior ou igual ao y inferior direito do retângulo, vai aparecer o ponto estar dentro do retângulo. Se isso aqui não for verdade, vai aparecer que o ponto está fora do retângulo. E por fim, o return 0 para indicar a finalização.
Vamos lá. Ponto superior esquerdo, 4, 2. Ponto inferior direito, 1, 3. As coordenadas, vamos digitar 2 e 2. Então, o ponto está fora do retângulo. Sexta questão. Crie uma estrutura representando um aluno de uma disciplina. Essa estrutura deve conter o número de matrícula do aluno, seu nome e as notas de 3 provas. Agora, escreva um programa que leia os dados de 5 alunos e os armazena nessa estrutura. Em seguida, exiba o nome e as notas do aluno que possui a maior média geral dentre os 5. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a estrutura, que chamei de STR aluno, que tem a matrícula, que é do tipo inteiro, o nome, que é uma string, então é do tipo char, 3 para cada uma das notas, nota 1, nota 2, nota 3, que é do tipo float. Aqui nós temos a função principal, que é a função int_main. Declaramos um array de tamanho 5 dentro da estrutura aluno, da struct aluno. Float para média, maior média recebe 0. O i para ficar aqui dentro do for e o índice maior que vai receber 0 também. Então for, enquanto i recebe 0, enquanto i for menor que 5, i mais. Printf aluno, aí aqui vai pegar aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4 até o aluno 5. Printf para matrícula, para digitar o número da matrícula. Então aqui, ó, A, que é a estrutura, aqui. Na posição I, ponto, matrícula, por isso que é importante, para struct tem que usar esse ponto, para fazer a leitura certa. E para aparecer também certo. Setbuff para limpar qualquer coisa do teclado, principalmente Enter. Aí aqui, getS para ler o nome. Scanf para ler a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota. Aí a média vai pegar a nota 1, a nota 2, a nota 3 e dividir por 3. Aí vai receber. Se i for igual a 0 ou a média maior que a maior média vai receber média. O índice maior recebe i. Porque assim vai aparecendo aqui. Então a primeira nota que aparecer vai ser a maior. Se a segunda nota for maior do que a maior, a segunda nota vai tomar a posição do maior. Então vai acontecendo isso aqui. Printf, aluno com maior média. Eu falei maior nota, mas é maior média. E aqui vai aparecer os dados do aluno. Aí vai pegar qual que tem o índice maior, vai aqui. Ah, se foi o que estava na posição 4. Então vai ficar o que está na posição 4 vai aparecer aqui em tudo. Ah, se for o que estava na posição 2, vai aparecer o aluno 2. Printf, média, e vai aparecer o valor da maior média. E o return 0 para indicar a finalização. Então, matrícula, 1, nome, Lázaro, nota 2, 3, 4. Matrícula 2, nome Daniel, 7, 8 e 4. Matrícula 3, Gabriel, 10, 10 e 9. Matrícula 4, nome Raquel, nota 5, 4, 8. Matrícula 5, nome Beatriz, nota 7, 8, 6. Então, aluno com maior média é o Gabriel, nota 1 é 10, a nota 2 é 10, a nota 3 é 9 e a média é 9,67. Sétima questão. Crie uma estrutura representando uma hora. Essa estrutura deve conter os campos hora, minuto e segundo. Agora, escreva um programa que leia um vetor de 5 posições dessa estrutura e imprima a maior hora. Bem parecido com a questão anterior, só que a questão anterior era sobre dados de nota de aluno, aqui é sobre horas. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a estrutura, str horário, int hora, todas são do tipo inteiro, né? Hora, minuto e segundo. O int main, que é a função principal, struct str horário, h é um array
de tamanho 5. São 5 horários que pediu. 5 posições de hora, né? Então, int i, que vai ajudar aqui dentro do for, maior, que vai receber 0. Então, i recebe 0, enquanto i for menor que 5, i mais mais. Horário, aí vai aparecer horário 1, horário 2, horário 3. Aí aqui vai fazer a leitura da hora, a leitura do minuto e a leitura do segundo. Aí outro comando de repetição para saber se é maior ou menor. Vai pegar e vai calcular aqui. Para cada hora, para cada minuto e para cada segundo. E o maior que tiver vai receber a posição i, que vale para todos. Então, printf, maior horário encontrado, aí vai aparecer maior hora, maior minuto e maior segundo. E por fim, o return 0 para indicar a finalização do programa. Então, hora 17, 59, 43, 4, 3, 2, 18, 25, 45, 23, 59, 59, 1, 14, 52. Então, o maior horário encontrado foi 23, 59 e 59. Oitava questão. Crie uma estrutura capaz de armazenar o nome e a data de nascimento de uma pessoa. Agora, escreva um programa que leia os dados de 6 pessoas. Calcule e exiba os nomes da pessoa mais nova e da mais velha. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, str data, que vai ser para a data de nascimento, o dia, mês e o ano, e str pessoa, que é uma struct para pessoa, que vai pegar o nome e dentro dela vai ter a struct do data, que vai se chamar nascimento. Vai pegar a data do nascimento. Então, int main, que é a função principal, struct str pessoa, chamamos ela de p, que é um array de tamanho 6. Então, o i que vai ajudar aqui dentro do for, mais 9 que vai receber 0, mais 0 que vai receber 0, que também vai ajudar aqui dentro. O i recebe 0, enquanto o i for menor que 6 e mais mais. Então, printf, pessoa, vai aparecer pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, 4, 5, até a 6. Aqui para limpar o teclado, printf para o nome, getS para ler esse nome. Aí aqui, um printf e um scanf para o dia, para o mês e para o ano. Outro comando de repetição para verificar quem é a mais nova e quem é a mais velha. Aí vai pegar. Quem for a mais nova vai pegar a posição, vai receber a posição i. Quem for a mais velha vai receber a posição. Aí no final aqui, printf para mais nova e printf para mais velha. Quem for a mais nova vai aparecer aqui, quem for a mais velha vai aparecer aqui. E o return 0 para indicar a finalização. Então, nome, Lázaro, dia 19/01/2002, nome Bárbara, 4/6/1998, Vitória, 26/6/2006, Giovanni, 28/4/2010, Ana, 26/2/1973 e Gilvan, 3/2/1966. Então, pessoa mais nova é Giovanni, pessoa mais velha é Gilvan. Nona questão. Crie uma estrutura representando um atleta. Essa estrutura deve conter o nome do atleta, seu esporte, idade e altura. Agora, escreva um programa que leia os dados de 5 atletas. Calcule e exiba os nomes do atleta mais alto e do mais velho. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a estrutura para o atleta, str atleta, que vai ter uma string de nome,
uma string para esporte, a idade e a altura. Idade do tipo int e a altura do tipo float. Int main, que é a função principal. Aí aqui, declaramos uma struct chamada a de tamanho 5. Ui aqui para ajudar dentro do for, o mais velho e o mais alto, para ajudar a saber quem é o mais velho e quem é o mais alto dentro das posições. I recebe 0, enquanto i for menor que 5, e mais mais. Aí aqui vai aparecer atleta 1, 2, 3, até 5. SetBuffer para limpar o teclado, printf e o getS para ler o nome, aí aqui para ler o esporte, o scanf para ler a idade e o scanf aqui para ler a altura. E aqui dentro desse outro comando de repetição vai verificar quem é o mais velho e quem é o mais alto. Aí aqui vai aparecer a idade, o nome do atleta mais velho e a idade do atleta mais velho. Depois, nome do atleta mais alto e a altura do atleta mais alto. E por fim, o printf para indicar a finalização do programa. Então, nome, Daniel, esporte vôlei, idade 20, altura 1,83. Nome Lázaro, esporte natação, idade 24, 1,78. Nome Davi, esporte esgrima, idade 19, altura 1,81. Nome Gabriel, esporte futebol, idade 20, altura 1,65. Nome Matheus, esporte basquete, idade 21, altura 1,83. Então, atleta mais velho Lázaro, idade 24, atleta mais alto Daniel, altura 1,83. Décima questão. Usando a estrutura atleta do exercício anterior, escreva um programa que leia os dados de 5 atletas e os exiba por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a biblioteca do tipo string, a estrutura atleta, que é a mesma do exercício anterior. Aí aqui temos um array de tamanho 5, como são 5 atletas, e um array auxiliar, para pegar e auxiliar na hora de fazer as verificações. Então int j, i recebe 0, enquanto i for menor que 5 e mais mais. Aí aqui vai aparecer atleta 1, atleta 2, bem parecido isso daqui com o outro. Na verdade é cópia do outro até aqui. Aí aqui que muda. I recebe 0, enquanto i for menor que 4 e mais mais. J recebe i mais 1, enquanto j for menor que 5, j mais mais. Se a idade na posição j for maior que a idade na posição i, aí o auxiliar vai receber a posição i. Aí a posição i dentro do a vai receber a posição j e depois a posição j vai receber o auxiliar. Isso para pegar e fazer de forma ordenada aqui. Então, aí aqui, for i recebe 0, enquanto i for menor que 5 e mais mais. Aí vai aparecer quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. No caso é 0, 1, 2, 3, 4. Aí vai aparecer o nome dele, a idade, o nome deles, as idades, os esportes e as alturas. E o return 0 para indicar a finalização. Então, o nome, Daniel, esporte, futebol, idade, 20, altura 1,83, Lázaro, esporte, natação, idade 24, 1,78, Gabriel, esporte, vôlei, idade 20,
altura 1,66, nome Davi, esporte, futebol, idade 19, altura 1,82. Nome Bernardo, esporte, basquete, idade 21, altura 1,91. Então é aqui, ó, atletas ordenados por idade. Primeiro é o Lázaro com 24, depois o Bernardo com 21, Gabriel com 20, Daniel com 20 e Davi com 19. 11ª questão. Escreva um programa que contém uma estrutura representando uma data válida. Essa estrutura deve conter os campos dia, mês e ano. Em seguida, leia duas datas e armazene nessa estrutura. Calcule e exiba o número de dias que decorreram entre as duas datas. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a estrutura data, str data, três variáveis do tipo inteiro, uma para o dia, uma para o mês e uma para o ano. Aí aqui, int main, struct, str data, aí a data 1, D1 e a data 2, D2. Int, total de dias, 1 e total de dias 2, para pegar e calcular quantos dias teve. E aqui também. E a diferença. Então, printf, primeira data, aí um scanf para cada um, para o dia, para o mês, para o ano, o D1, né? E segunda data. Aí um scanf para o dia do D2, o mês do D2 e o ano do D2. Então, total de dias é igual ao D1, o ano, vezes 365, mais D1, que é o mês, vezes 30, mais D1, dia. Então, vai pegar o ano, vai multiplicar por 365, vai pegar o mês, vai multiplicar por 30, e vai pegar o dia e vai somar. E isso é a mesma coisa, tanto para o 1 quanto para o 2. A diferença vai ser o total de dias 1 menos o total de dias 2. Se a diferença for menor do que zero, diferença vai receber diferença menos 1 só para pegar e converter o... Não fica dia negativo, né? Ah, quantos dias? Ah, menos 50 dias. Não. Só para ficar tudo positivo. Então, a quantidade de dias entre as duas datas vai aparecer a diferença que deu aqui. E o return 0 para indicar a finalização. Dia 19, mês 1, ano 2002. Dia 28, 4, 2010. Quantidade de dias entre as datas, 3.019. 12ª questão. Crie uma enumeração representando os dias da semana. Agora, escreva um programa que leia um valor inteiro do teclado e exiba o dia da semana correspondente. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, aí a enumeração. Enum semana, chamamos ela de semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Lembrando que na enumeração, quando você não declara qual o valor, aí vai entender que a primeira posição é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E assim por diante, se tivesse mais coisa. Então aqui, nós temos a função int main, que é a função principal, o valor que vai ser lido, printf, digite um número de 0 a 6, scanf, para ler o valor lido, e switch, do valor, aí case para cada um deles, para domingo, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o default, caso não seja um valor de 0 a 6, seja um outro valor, aí vai aparecer valor inválido e o return 0 para indicar a finalização. Digite um número de 0 a 6, 5, sexta-feira. 13ª questão. Crie uma enumeração representando os meses do ano. Agora, escreva um programa que leia um valor inteiro do teclado e exiba o nome do mês correspondente e quantos dias ele possui. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, enum, meses, aí janeiro vai receber 1, fevereiro. Aqui, como a gente declarou que janeiro recebe 1, os outros vão incrementando 1. Então, aqui é 2, 3, 4 até o 12. Bem parecido com a outra questão, só que nessa daqui a gente declarou que
a primeira posição teria valor de 1. Se não tivesse feito isso, ia ter o valor de 0. Então aqui é int main, que é a função principal, int mês, printf, digite um número de 1 a 12, scanf para ler o número. Switch mês, aí novamente os cases. Aí aqui eu coloquei o número de dias que cada mês tem. Aí são 12 cases. E o break, né, para parar. E o default, que é caso seja um mês inválido, um número inválido. E o return 0 para indicar a finalização. Digite um número de 1 a 12, 8, agosto, 31 dias. 14ª questão. Crie uma enumeração representando os itens de uma lista de compras. Agora escreva um programa que leia um valor inteiro do teclado e exiba o nome do item comprado e o seu preço. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, enumeração, compras, arroz. Aí eu coloquei novamente aqui para receber a posição 1, feijão vai receber a 2, leite 3, açúcar 4 e café 5. Int main, que é a função principal, int item, para armazenar o valor que o usuário digitar. Então printf, lista de compras. Aí aqui vai aparecer 1 para arroz, 2 para feijão, até 5 para café. Printf, escolha um item e o scanf para ler o valor que o usuário digitou. Aí mais, novamente, o switch para o item e os cases. 5 cases com o respectivo, né? O número escolhido respectivo e o preço que vai aparecer. E aqui o default, caso seja um item inválido, caso seja um valor diferente de 1 a 5. E o return 0 para indicar a finalização. Então, escolhi um item, 3, item leite, preço 6,50. 15ª questão. Crie uma união contendo dois tipos básicos diferentes. Agora, escreva um programa que inicialize um dos tipos dessa união e exibe em tela o valor do outro tipo. Então aqui nós temos bibliotecas principais, a union, exemplo, int, número, char, letra. Int main, que é a função principal, union, exemplo, valor. Então valor, ponto letra, recebe A maiúsculo. Printf, letra armazenada, %C, valor da letra. Printf, mesmo valor interpretado como inteiro, e vai pegar o valor número. Então vai converter isso. E o return 0 para indicar a finalização do programa. Então aqui, letra armazenada é A, mesmo valor interpretado como inteiro, 65. Então, com isso, finalizo as 15 questões do capítulo 8 do livro Linguagem C, completa e descomplicada, do André Bax.